queria agradecer aqui a organização do evento pela oportunidade de contar um pouco para vocês o que a gente tem. Primeiro, o que é o Promimp, né? Acho que muitas pessoas já conhecem, mas botar primeiro todo mundo na mesma página, o que a gente está fazendo, e depois mostrar principalmente uma das grandes vertentes de atuação, que é a questão de pessoas, né? Que hoje realmente é um tema central aí da indústria de petróleo, e de todas as indústrias, né? Então é um tema muito importante, porque se a gente não tiver as pessoas capacitadas aqui no Brasil, a gente vai estar perdendo uma oportunidade muito importante. Bom, primeiro Promimp, né? Promimp é Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás. Em que contexto que esse programa ele já foi criado em 2003, né? Por um decreto do presidente Lula na época, né? E a gente tinha um contexto bastante diferente do que a gente tem hoje. A gente estava vindo de décadas aí que o nível de investimentos do setor estava em descendente, né? A última refinaria construída foi no final da década de 70, início da década de 80. A gente teve uma descontinuidade, a gente perdeu um pouco da nossa competitividade, da nossa indústria naval, né? E aí, depois desse longo período, nossa indústria perdeu um pouco de competitividade, os nossos profissionais precisavam de uma grande reciclagem, né? E a ideia em 2003, né, quando a gente estava criando o Promimp, é que estava tendo uma perspectiva de retomada dos investimentos, né? E aí essa seria uma grande oportunidade da gente se estruturar para que a gente pudesse passar a fazer esses investimentos no Brasil, gerando emprego aqui e renda aqui, que é justamente esse o objetivo do programa, né? Que é maximizar a participação da indústria nacional, agora em bases competitivas e sustentáveis. A gente não quer comprar no Brasil ou fazer com o brasileiro perdendo qualidade, pagando mais caro, perdendo prazo. A ideia é fazer aqui porque a gente tem competência. E onde a gente precisa de se desenvolver, a ideia é que o programa identifique esses problemas e crie essas condições para a nossa indústria dar um passo adiante, né? Pensando aí sempre nos projetos de petróleo, que é o foco do programa, inicialmente no Brasil, mas acho que a indústria também, no mundo, aí a gente também teria oportunidade, estando competitivo, estar buscando espaço fora, né? Por que não? Primeiro traduzindo o que a gente estava falando, né? Porque por que eu falei que o cenário é um pouco diferente, né? Bom, quando a gente criou o programa, a gente estava tendo uma retomada e o nível de investimentos médio, isso aqui eu só estou pegando Petrobras, tá? No Brasil, era mais ou menos 6 bilhões de dólares de investimentos por ano. Isso era muita coisa. A gente estava vendo, poxa, como é que eu vou... Eu lembro muito bem que a discussão do programa foi como que a gente vai fazer uma plataforma no Brasil? Como que a gente vai fazer a P52 no Brasil? O que a gente consegue fazer, né? E por que eu disse que o programa... Por que está diferente o cenário? Porque a gente tem hoje um cenário em que esses níveis de investimentos foram revisados, né? Os planos ficaram cada vez mais audaciosos. A gente saiu de 6 para 10, 15, 20, 30... Hoje, o programa de investimento está falando em mais de 40 bilhões de dólares por ano. Isso é muita oportunidade. E não é só... Ali a gente está vendo só 5 anos, que é o plano de negócios divulgado, né, que as empresas divulgam, que tem em bolsa, mas a gente tem uma visibilidade que isso vai ser muito importante. Recentemente saiu uma campanha, né, no último final de semana, da Petrobras. Para vocês terem uma ideia, a Petrobras tem 58 anos de história. Nesses 58 anos de história, ela está hoje trabalhando ali em torno de 2,5 milhões de barris de petróleo por dia. A meta da companhia, de óleo equivalente, desculpa, sendo tecnicamente correta, a meta da companhia em 2020 é estar produzindo 6. Ou seja, em 10 anos, ela vai multiplicar por 2,5 vezes. Você vai fazer, parafraseando aquele 50 anos em 5 do JK, é meio aí 58 em 5, quase que isso, 7, uma coisa assim. Ou seja, é um desafio enorme. Isso uma empresa que já é muito grande. Além disso, quando a gente fala no Promimp, a gente pensa não só a Petrobras, as outras operadoras que também estão atuando no Brasil, e muitas delas vão atuar aqui em Santos, né, por conta aí da exploração do pré-sal, também vão ter uma grande quantidade de projetos. Todos elas vão ter que fazer colocações de encomendas no mercado brasileiro para atender às obrigações de conteúdo local. Ou seja, é muita oportunidade. Então, a gente tem que ser competente para traduzir toda essa oportunidade em benefício para nós, porque a grande ameaça, a gente tem uma grande oportunidade, mas a gente também tem uma grande ameaça, porque
os polos tradicionais que hoje suprem esse setor, né, que são o Mar do Norte, né, na Europa, o pessoal lá da Ásia, dos Estados Unidos, a produção lá não vai crescer tanto como a gente está crescendo aqui. Então, esses caras estão de olho no Brasil. O mercado brasileiro é extremamente atrativo. Os chineses, os coreanos, os indianos. Então, a gente tem que estar muito, muito preparado para poder competir. Então, acho que esse aqui é um pouco do que o programa quer fazer, né? E só para mostrar que esses investimentos estão acontecendo, né? Acho que esse gráfico mostra que não é só planejamento, não. Isso é investimentos efetivamente colocados aí na nossa indústria. Então, vocês veem aí do que a gente está falando, né? Não tem nenhuma empresa que divulga plano de investimentos que tem um programa perto desse, em termos de patamar. Então, o momento é esse, né? Bom, então, como é que o programa hoje tem a sua gestão, como é que ele discute essas questões, né? Isso aqui não tem muito detalhe nesse gráfico, mas o que é importante, acho que fixar, é que a gente está tratando, a gente criou um fórum de discussão, né, em que a gente está colocando aqui governo, né, pela pessoa do ministro de Minas e Energia e do ministro de Indústria e Comércio, para discutir, ou seja, um alicerce muito importante. A gente está falando quem compra, ou seja, Petrobras e IBP, que representa as outras operadoras, quem demanda os serviços, né, e quem pode fornecer, no caso aqui, o ONIP, que representa aí que é a Organização Nacional da Indústria do Petróleo, que representa os fornecedores. Ou seja, a ideia foi criar um fórum para esses caras verem tudo que a gente possa fazer para melhorar as condições e aí, juntos, trabalhar nesses temas, né? Eu vou passar um pouquinho quais são os grandes temas que a gente está falando, né? Bom, como é que a gente enxerga essa questão aí de competitividade, né? Bom, de um lado a gente tem uma indústria de petróleo, né, que tem uma série de demandas, né, que são traduzidas aqui nos projetos de investimento, em grandes quantidades de projetos. E do outro lado você tem um parque supridor nacional que vai suprir um determinado percentual. Esse percentual ele pode ser maior ou menor, dependendo do quê? Dependendo de quão competitivo a gente estiver. Ou seja, se eu tenho pessoas, isso é fundamental, é um tripé, eu preciso ter tecnologia, né? Minhas empresas têm que estar capazes de fazer produtos inovadores e de uma forma com bastante produtividade, né? É importante olhar a tecnologia de produto, mas de processo também. E infraestrutura, eu preciso ter capacidade para poder fazer o que eu estou falando. E, claro, também algumas outras questões que aí o governo tem um papel preponderante, que é criar condições tributárias, de financiamento, meio ambiente e regulação, para criar um ambiente favorável. Na verdade, essa aqui é a grande questão, que isso também impacta muito, né? Bom, e aí, ou seja, dependendo de como a gente for, a gente consegue mexer nesse suprimento, né? A gente conseguir fazer mais aqui no Brasil, essa aqui é a ideia. E também, é claro, que outro elemento importante é como você faz a sua aquisição. Eventualmente, se você consegue antecipar para o empresário algumas licitações, comprar por lote, você consegue traduzir essa grande demanda em ganhos efetivos de escala, né? Bom, e aí para isso se montou um programa, né, que tinha um determinado conjunto de temas, que são basicamente aqueles que eu acabei de falar, né, temas estratégicos, né? E para cada um desses temas a gente tem montado projetos, né, reunindo esses atores que eu falei inicialmente, e aí alguns projetos para resolver problemas específicos de áreas de negócio do setor de petróleo, como a área de exploração e produção, a área de abastecimento que cuida das refinarias, e alguns outros programas para tratar de questões mais gerais, digamos assim, que a gente chama aqui de indústria de petróleo e gás, que trata de financiamento, qualificação de pessoas, enfim, meio ambiente e tecnologia, né? São temas aí que ganharam algum destaque, né? E a gente está tratando em fóruns específicos. Bom, como é que a gente faz essas ações, né, especificamente? Acho que primeiro, o PROMIP é um programa muito direcionado pela demanda, como eu estava falando para vocês. E essa demanda, na verdade, ela se decompõe em projetos. Só para vocês terem uma ideia, por que a gente fala que cresceu tanto? Isso aqui era a quantidade de projetos que estava previsto no plano 2004-2008. E a gente vai acompanhando essa evolução ao longo do tempo. E aí vocês veem como, ao longo dos diversos planos de negócio, a gente nota um grande crescimento do número de projetos. Isso aqui são pelas áreas. Isso aqui são as plataformas que estão previstas. Passar aqui rápido, porque dutos que foram construídos, dutos térmicos, plantas de fertilizantes, projetos relacionados a gás e energia, né? Ou seja, a gente vê uma quantidade enorme de projetos. Aí também navios, enfim. Isso aqui não dá para ver ali o nome dos projetos, mas enfim, isso aqui é só para passar uma percepção que a quantidade de projetos está crescendo muito. Então a gente precisa ganhar escala também. Ou seja, de um lado a gente olha essa demanda, né,
que é importante. E o outro lado é importante você olhar também como é que a nossa indústria hoje está pronta, fazendo um diagnóstico da nossa capacidade em termos de o que a gente tem de profissional qualificado, o que a gente tem de capacidade produtiva, onde é que a gente precisa atuar, né? Essa é a ideia do programa, para identificar essas lacunas antecipadamente e aí fazer ações de conteúdo local, né? Eu vejo aí os meus diferentes projetos, vejo a demanda de cada um deles, consigo ter uma visibilidade do todo e aí eu traço as minhas ações, né? Isso aqui ilustrativamente, tenho demanda, vou ter minha oferta, vejo potenciais lacunas antecipadamente, aí eu consigo realmente ser efetivo nas minhas propostas, né? E a ideia hoje, eu vou falar um pouquinho de uma das principais iniciativas nossas, que é de pessoas, que é o fórum aqui. Vou falar aqui de qualificação profissional, que a gente criou um plano, que o Senai é o nosso principal parceiro, que é o Plano Nacional de Qualificação Profissional. Na verdade, o Senai é o nosso grande parceiro para cursos que requerem nível básico, né? Cursos mais técnicos. Cursos técnicos, a gente tem uma parceria muito forte também com o Cefet. Aqui em São Paulo, a Paula Souza é um grande parceiro do Promimp. E cursos de nível superior, aí a gente trabalha muito com universidades federais, né? Em São Paulo também temos a participação da Unicamp e da USP, que são de grande saber também. Então, qual é a abordagem? Mesma coisa, né? Eu tenho projetos, tenho demanda, e aí já começa a ter algumas coisas importantes. Essa demanda é importante que ela seja regionalizada, ou seja, veja, não olhar só a demanda do Brasil, mas olhar a demanda região por região, porque esses projetos vão acontecer em determinados locais. E a ideia não é você qualificar as pessoas num determinado núcleo e exportar ela para o Brasil inteiro, não. A ideia é, pelo contrário, é você qualificar onde essa demanda vai acontecer, por uma série de benefícios que você pode tratar, né? Evitar esses fluxos migratórios, né? Ter uma ocupação mais ordenada dos territórios, né? Enfim, gerar efetivamente conhecimento e renda para as regiões, né? Só para dar aí eu trouxe pouco material, mas só para vocês terem uma ideia, a gente já qualificou quase 80 mil pessoas, e nesse tempo aí do Promimp, né? Desde 2006, esse programa já qualificou no Brasil inteiro. Primeiro, assim, essa daqui é a curva que a gente está prevendo de demanda, ou seja, vocês estão vendo que a gente está entrando aqui estamos escalando o Himalaia, né? Uma tsunami, essa demanda que a gente vai precisar ir para os diferentes projetos, muitos ligados aqui à parte de naval e offshore, né? A exploração aí do pré-sal, a exploração do pós-sal, tem uma demanda muito importante de profissionais. E além desses 80 mil pessoas, né, no caso, assim, a gente fez essa qualificação aí no Brasil inteiro, né, diferentes estados. São Paulo, aí, por conta até da ampliação forte que teve nas 4 refinarias do estado, tem um destaque, né, já qualificamos cerca de 18 mil pessoas aqui no estado, né. Em geral, no Brasil, a preponderância é de nível básico, né, temos aí 20% mais ou menos de nível médio e 6% de nível superior, né. Em São Paulo até trouxe um quadro, porque aqui em Santos, olha, Santos a gente já qualificou 1.000 pessoas. A ideia é que agora, com a exploração do pré-sal, isso vai ter um crescimento muito grande, né? E nas diferentes cidades, aqui Cubatão também, a gente já qualificou 400 pessoas. Então, a gente está tendo um programa bastante amplo e onde essas demandas acontecem, né? Enfim, eu estava falando que 79 mil já foi difícil pra caramba para qualificar. Agora a gente tem um desafio enorme até 2014, a gente está até revendo aí um horizonte um pouco mais longo, como é que vai estar esse nosso desafio, mas a gente está falando em mais 211 mil pessoas para trabalhar no setor. Ou seja, como eu falei, aquele mundo de investimentos vai se traduzir em muita oportunidade de trabalho. Então a gente precisa ter essas pessoas aqui no Brasil para efetivamente começar a ter ganhos, né? Não só ganhar com royalties, com outros tipos de discussões, mas, enfim, gerando renda, gerando conhecimento aqui para o país. E aí a gente, de novo, aqui em São Paulo tem um percentual importante, né? Mais ou menos 13 mil pessoas aí estamos prevendo aí para São Paulo. Enfim, isso aí vai depender muito de onde, até alguns projetos, porque a gente ainda tem um quantitativo importante de 70 mil que são não definidos, né? São basicamente projetos que não foram contratados, de plataformas, de sondas, que se eles forem construídos em São Paulo, em Santos, aí um novo porto que está se discutindo, estaleiros, enfim, aí a gente ainda pode ter um acréscimo importante desse número. Então, a gente tem um baita... A questão é, a gente tem que ter um desafio e a gente precisa ter essas pessoas, a gente precisa fazer esse plano. Bom, só para dar uma dimensão da abrangência também do plano, não só a grandes números,
e aí um pouco em linha do que o Claudemir falou do Senai. A gente também atua em todas as fases, né, do empreendimento. A gente começa aqui, só que a gente não chamou de projeto, a gente chamou de engenharia, né, que é a mesma coisa, né, ou seja, o pessoal que faz o projeto, então a gente treina pessoas para engenharia, a gente treina pessoas para construção e montagem, a gente quebrou aqui construção civil, que tem um perfil um pouco diferente de profissionais, então são o escopo nosso de atuação, mas aí até em linha parece que a gente combinou, né? Realmente a grande maioria dos profissionais estão na fase de construção e montagem, você tem grandes picos, e a gente vai até a parte de manutenção, a parte de manutenção da operação, né? Que também tem um quantitativo importante. Então a ideia é você trabalhar, né, em todas as fases e também em toda a pirâmide assim, da equipe que vai estar trabalhando, né? Você trabalhar com profissionais. Desde o nível básico, estou falando aí de soldadores, lixadores, carpinteiros, enfim, passando aí por profissionais de nível médio, que aí vão pegar esses eletricistas, os instrumentistas, técnicos de planejamento, né? Até chegar os inspetores, que são uma qualificação super difícil de fazer, e até chegar a nível superior, que estamos falando aí de engenheiros pós-graduados que tenham conhecimentos específicos de tubulação, de instrumentação, de estruturas metálicas. E aí os Senai, as universidades, sim, vão desenhar um curso, que durante esse curso o nível de qualificação desse profissional, né, e aí qualificação a gente entende de experiência e escolaridade, vai crescer. Essa que era a ideia, né? E a gente falou, bom, tudo bem, vou dar cursos nas melhores escolas do Brasil, vou dar cursos gratuitos, né? A gente ainda tem um negócio importante que, quando o aluno está estudando com a gente, ele ganha uma bolsa. Na verdade, ele tem que fazer um concurso, né, público, né, porque isso envolve dinheiros públicos. Então, tem um concurso da SESC Gran Rio que faz periodicamente, abre vagas, né? Enfim, os caras que são aprovados, eles ganham uma bolsa em que eles vão ganhar R$300 por mês para as pessoas que têm nível básico, 600 nível médio e técnico e 900 superior. A gente falou, bom, legal, vou abrir vagas, vai sobrar gente, vai, né? Enfim, boas vagas, realmente a gente teve muito sucesso em preencher as vagas, mas tiveram alguns cursos que a gente teve muita dificuldade. Por quê? Porque a gente não tinha 100% das pessoas, aqui, ó, nem todo mundo estava nesse ponto. Não tinha o mínimo que a indústria estava pedindo, né? Por quê? Porque a gente precisa ter ações mais fortes de nivelamento, né, de estágios, de inclusão social. Então, isso é uma questão complicada, é uma questão de formação de médio e longo prazo. E depois a ideia também é combinar isso com as empresas para fazer programas de conexão e de estágio, trainee, para completar essa formação, né? Bom, a gente falou, bom, eu não posso continuar tendo esse nível de problema, porque a gente teve, a primeira vez que a gente abriu vagas, a gente só preencheu 2/3 das vagas. Não pode acontecer um negócio desse. Então, como é que a gente faz para trabalhar isso, né? O que a gente começou a tentar entender? Bom, a gente estava falando que qualificação profissional a gente divide os pré-requisitos em experiência e escolaridade. O que eu posso fazer para resolver essa situação, né? Bom, primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar essa experiência profissional. Quase todos os casos a gente tirou ou eliminou praticamente a zero a experiência profissional do curso. Mas o que eu vou fazer para compensar com isso? Eu vou incluir no meu curso alguns módulos de nivelamento técnico, né? De construção e montagem, de soldagem, de elétrica, ou seja, eu vou pegar o meu curso de solda, que era de 240 horas e, sei lá, tinha 100 horas práticas, vou fazer o seguinte, deixa eu dobrar esse curso, e aí eu vou dar essas horas, a experiência prática eu vou dar em sala de aula, eu vou pegar, o cara vai ficar no Senai e vai ficar 1-2 meses só soldando, porque aí eu tento compensar, porque senão eu ia ficar correndo atrás do rabo, porque eu ia ficar querendo experiência, não tinha, e aí eu não resolvi o problema. Então a gente fez isso, né? Então começamos a dar esses cursos, né? Os cursos ficaram um pouco maiores e com uma formação bem mais pesada, né? Para eliminar esse problema. E aí a gente teve resultados ótimos, né? As últimas procuras para mim, mais de 10 candidatos por vaga, né? Varia um pouco curso a curso, e a gente tem conseguido preencher praticamente todas as nossas oportunidades, que esse aqui é o objetivo, né? E uma outra questão que a gente fez foi o seguinte, a gente está falando de escolaridade. A gente começou a fazer algumas ações, no início, em alguns estados do Nordeste, agora está bem mais amplo, de reforço escolar. Para o cara, as nossas provas basicamente pedem matemática, português, para os cursos de nível básico, e lógica. Então, vamos começar a fazer alguns cursos, né, focados nisso, para dar a chance para as pessoas passarem, né? Isso aqui teve uma iniciativa piloto
para o terceiro e quarto ciclo. Como eu falei, a gente faz essa seleção periódica, né? A gente já fez um quinto ciclo e vamos fazer em breve aí o sexto ciclo, né? De curso do Promimp. E só para vocês terem uma ideia, no quinto ciclo, como eu falei que esse negócio já começou a aumentar a abrangência, a gente deu 30 e poucas mil vagas, 32 mil vagas, só de recursos de qualificação, de reforço escolar. Isso foi uma iniciativa conectada com o Ministério do Desenvolvimento Social, né? E aí em vários municípios, e a ideia é você dar chance para o pessoal mais carente ter uma oportunidade real de passar na prova e começar a entrar na cadeia, né, do setor, que essa que é a ideia. E aí o resultado foi muito bom. Eu não trouxe aqui as análises, mas a nota média dessas pessoas subiu muito, o nível de aprovação no concurso também subiu, então foi bem interessante. Agora eu vou falar só de algumas coisas específicas. Eu falei genericamente, como a gente estava falando de fórum offshore, né, algumas coisas legais que a gente está fazendo para esse setor, né? Uma categoria nova, né? A gente ainda não está fazendo em Santos, talvez venha a fazer também, toda a carreira que opera em sondas, né? O Brasil agora já tem o maior número de sondas offshore. Sonda é que perfura o poço, né? Para quem está chegando agora, mas perfura poços de petróleo. Hoje a gente tem uma grande quantidade de sondas e tem uma encomenda aí até 2020 de mais 50, né? Uma boa parte vai ser construída no Brasil. Ou seja, também vão precisar de profissionais, e são profissionais de altíssima especialização. Então, o que a gente fez, né? Alguns casos a gente já tá atuando. No caso aí, as 28 sondas que vão ser feitas no Brasil, mas são 50 que vão vir, novas que vão vir operar aqui. Então, vão ter demandas por soldadores. Aí, como é que a gente fez essa questão? Bom, primeiro a gente fez o seguinte: eu tenho o cargo básico quando você entra em sonda, numa sonda, é normalmente chamado de plataformista no jargão de mercado, né? Então, eu vou dar cursos regulares desse PNQP. Vamos abrir vagas no Brasil inteiro por essa seleção. Os caras selecionados, a gente vai dar um curso com bastante aula prática para eles, né? Então, a gente já qualificou aí 800 pessoas, né? Temos isso aqui já está em qualificação, na verdade, 1.200, para a gente já chegar em 2.000 plataformistas. Agora, os próximos níveis, né, que são os níveis de sondador e torrista, na verdade, pela ordem torrista e o mais alto, que é o sondador, aí eu não tenho como fazer por seleção pública. Por quê? Porque esse cara não está, ele está empregado. Então, eu vou ter que combinar cursos muito específicos com as empresas que já estão atuando no setor, em que a gente vai encher a base para eles de plataformistas, e aí eles vão... os plataformistas que já têm mais experiência vão fazer primeiro um curso de torrista e depois de sondador, né? Então, a gente já estamos atuando mais ou menos 70 profissionais e temos aí mais uns 350 a fazer e vamos continuar fazendo. Esses cursos são dados aí como ele falou, né? Quando eles não estão embarcados, né? Então, são cursos feitos bem especial para você poder estar atuando. Então, isso é uma qualificação de altíssimo nível e é uma mão de obra que não é fácil você formar, né? Então, essa é uma coisa bem específica para o setor de offshore que a gente já está atuando. Isso aí, eu não estou trazendo novos números que a gente está fechando os nossos planejamentos de médio prazo, mas certamente a gente vai ampliar bastante nessa qualificação. Uma outra questão também ligada à naval offshore, que isso é um baita gargalo, na verdade, que a gente está tendo, para operador de navio, para oficiais de marinha mercante. Né? A gente tem a frota da Petrobras, é a maior frota hoje do Brasil, né, de navios, e você tem que ser operado, tem até leis, né, algumas normas regulativas que você tem que operar com um percentual muito alto de brasileiros. E o que estava acontecendo? Além do mercado estar aquecido, você hoje tinha um gargalo de infraestrutura. Quem dá esses cursos? É a Marinha, né, que forma esses profissionais. E a Marinha tinha um problema, que a gente estava vendo um gap muito grande, e ela só estava conseguindo formar 820 profissionais, mais ou menos, por ano, nos seus 2 centros de treinamento. E a Marinha estava com uma dificuldade para conseguir investir em ampliação de capacidade. Como o principal demandante do setor também é o setor de petróleo e gás, né, o que a gente conseguiu foi viabilizar novos recursos no âmbito do Promimp, né, em parceria com a Petrobras, para ampliação desses centros de qualificação, né? Essa ampliação está sendo feita em 2 grandes etapas. A gente aportou cerca de 78 milhões de reais e já praticamente dobramos aí, aumentamos em 75% essa capacidade.
e a ideia ainda é fazer uma segunda ampliação, né, para chegar a multiplicar por 2,5 vezes, né? Como eu falei, a Petrobras vai multiplicar por 2,5 vezes, então tem que formar também profissionais nessa medida, né? Então é um pouco do objetivo aqui dessa iniciativa, né? Ou seja, você conseguir formar profissionais no nível e nesse caso tem uma diferença que você precisa de uma infraestrutura muito pesada, né? De laboratórios, de equipamentos, simuladores, enfim. Foram 2 centros que a gente está apoiando, né? O CIAGA e o CIABA. Um fica no Rio de Janeiro e o outro fica no Pará, né? Que são os 2 centros que a Marinha hoje dispõe, né? Então a gente está atuando, né? E aí eles como contrapartida oferecem os profissionais para executar os cursos, né? Estão sendo feitas obras sensacionais, né? Nessa linha, né? Bom, estou mais ou menos concluindo. Hoje, na verdade, eu acabei focando, como eu falei, né? A gente tem várias caixinhas aqui, eu basicamente só falei dessa daqui e falei bem rápido, porque é por conta de limitação do tempo. Mas eu vou passar só mais 2 elementos que também são importantes, que a gente sempre fala isso regionalmente, né? Primeiro, que é o seguinte: a gente tem uma iniciativa super importante com o SEBRAE, que a gente às vezes pensa no setor de petróleo, a gente tá olhando, bom, Petrobras, sei lá, Shell, as operadoras, empresas que falam de bilhões. A gente está falando muitas vezes pensa em Odebrecht, Camargo Correia, grandes estaleiros, agora o Atlântico Sul, que é um estaleiro gigante. A gente está pensando a gente tende a pensar que o setor de petróleo e gás é só de empresas grandes. E, na verdade, não é, né? A gente tem... e onde tem a grande geração de empregos é você ter o benefício da cadeia inteira. Não basta só você montar a tua plataforma no Brasil. A ideia é que você monte, mas que você compre as válvulas, os tubos, os motores, os sistemas de incêndio. Você faça isso no Brasil. E o cara da válvula vai comprar o aço, vai comprar o parafuso, vai comprar os elementos de vedação, vai ter os serviços de manutenção. Ou seja, a gente está falando de uma cadeia que é muito ampla. Então, a gente tem uma iniciativa também de tentar dar visibilidade para essa cadeia. Essa visibilidade ela pode ser vista num portal que a gente coloca lá as oportunidades, até o número de parafusos que a gente acredita que vai ser necessário, o volume de serviços que vão ser necessários. Mas a ideia também é tentar ter algumas ações diretas, não só de fomento, de estímulo, mas algumas de inserção na cadeia. E uma delas é com o SEBRAE. É uma ação nacional, né, que a gente está falando aí em 15 estados, né? Isso aí só mostra alguns dados interessantes, né? O percentual, como é que funciona, né, de empresas formais, a relevância dessas da micro e pequena empresa, né? Bom, o que esse convênio faz? Primeiro, ele tem um aporte, né, importante aí. Nos últimos anos já foram aportados 44 milhões pela Petrobras e SEBRAE, com 30 das outras empresas de contrapartida, né? Mas e acho que o número importante, vamos lá, é que a gente já conseguiu, em todas essas iniciativas. Que iniciativas são essas? Iniciativas o Senai oferece cursos de capacitação para as empresas, né? Capacitação em gestão, em meio ambiente, em segurança do trabalho, né? O Senai dá muita orientação a como que eu vou me cadastrar no setor de petróleo e gás na Petrobras e que outras oportunidades eu posso ter, né? Presta essa consultoria empresarial para as empresas, e o Senai também promove rodadas de negócio. Então, só nesse convênio, 3.000 empresas já participaram, né? Foram inseridas na cadeia de petróleo e gás. Ou seja, a gente está falando de poucas operadoras, mas olha quantas empresas que a gente está falando aqui, né? E outro negócio importante, que é um medidor mais direto e pragmático, foram as rodadas de negócio, né? Isso aqui não tem ainda o número de 2011, mas a gente já fez até 2010 65 rodadas e já temos aí 2 bilhões e 600 milhões em negócios para essas empresas, né? Que é o número que efetivamente vai para o caixa e que gera o negócio para essas empresas e faz a roda começar a girar, né? Então, essa aqui é uma iniciativa super importante, né? Que Santos é um parceiro também importante aí do convênio, e a ideia é que a gente fez uma renovação há pouco tempo, e esse convênio está sendo uma iniciativa de grande sucesso. Além disso, né, que o fórum, quer dizer, o convênio é uma ação regional importante,
mas além disso a gente tem os fóruns regionais, né? Que a ideia desses fóruns às vezes a gente está falando de projetos, normalmente a gente trata dos principais projetos, né? Quando a gente está falando em termos de Promimp nacional, né? A gente está olhando as grandes plataformas, as grandes obras de refinaria, enfim. Agora tem uma série de projetos que são de médio porte, que muitas vezes são mais suscetíveis para a indústria local. Então, a ideia dos fóruns é que eles fomentarem o atendimento das demandas regionais por empresas da região e dos projetos de menor porte, que às vezes a gente não consegue ter musculatura para estar tratando, né? E ter visibilidade. Então, eles vão estar mapeando essas demandas e passando para vocês, incentivando o fornecimento, não só no Brasil, mas regionalmente, né? E ajudando em todas essas iniciativas de inserção de micro e pequenas empresas, né? Então, isso é uma iniciativa também já longa, né? A gente está falando aí de fóruns regionais desde 2004, 2005, teve uma sequência aí de lançamento, e hoje a gente já está com 15 estados e 22 fóruns estruturados no Brasil. Aqui em São Paulo, né, pelo fato de você ter regiões muito diferentes, a gente tem 5 fóruns, é um estado que tem mais fóruns, né? Temos um no entorno de Paulínia, um em torno de São José dos Campos, um ali perto da refinaria de Mauá, e outro aqui de Cubatão, claro, e aqui perto da Bacia de Santos, né, para tratar mais das demandas relacionadas à exploração e produção. São realidades um pouco diferentes, públicos de interesse também um pouco diferentes, então a gente resolveu ter vários braços aqui no estado. E também é um canal muito importante da indústria com a gente, né? Então acaba sendo um interlocutor regional, pode tirar dúvidas, enfim, é um papel super importante aí de multiplicador de esforços. Bom, estou chegando aqui para o final da palestra, e aí eu acho que tem um indicador, né, que eu acho que meio que resume um pouco do que é o programa, do que ele tem sido até agora, que é o tal do indicador de conteúdo local, que ele mede o quanto desses investimentos a gente está conseguindo fazer aqui no Brasil, né? Então, quando começou o programa, a gente estava falando ali em 57%, mais ou menos, da nossa participação da indústria, e tinha uma meta ali crescente, né? É importante lembrar que não é só o percentual que a gente tem que olhar, mas o nível de investimentos também que está crescendo. Você fazer 50% de 5 bilhões é uma coisa, outra coisa é você fazer isso aí quando o nível de investimentos cresce. E a gente tem conseguido fazer acima disso, né? Estamos ali em cima de 70%, 75%, 76% até agora aí de colocação da indústria, aí por uma somatória de fatores, né? Ações de fomento, ações de desenvolvimento, enfim. Agora, o grande desafio que eu acho que a gente tem que fazer é que os investimentos vão explodir ainda nos próximos anos, e vão ser por muito tempo. Como eu falei, tem muita indústria de fora querendo vir aqui para o Brasil, então sustentar o crescimento vai ser um grande desafio. As tecnologias estão mudando, o mercado está ficando cada vez mais competitivo. Então, sustentar isso vai exigir um esforço enorme, em várias dimensões e de vários atores, né? Então, assim, tentando traduzir esse gráfico aí que tem um bando de número em poucos números, que é o que a gente normalmente sai com a informação, a gente faz o seguinte: bom, se eu tivesse ficado constante aqui essa curva, se eu tivesse mantido esses 57% aí ao longo desses 8 anos, né, a gente teria deixado de colocar no Brasil encomendas adicionais de mais ou menos 28 bilhões e 800 milhões de dólares e deixado de gerar 1 milhão e 100 mil postos de trabalho, né? Então, acho que são esses dois grandes números que são os indicadores principais, aí, o resultado do programa, né? Então, a gente está, como eu falo, a gente está num cenário com grandes oportunidades, mas que a gente precisa trabalhar muito se a gente quiser continuar a materializar isso, né? Bom, enfim, aqui tem o nosso contato, que é pelo site, que é www.promimp.com.br, e o e-mail é promimp@petrobras.com.br, né? E aí tem o nosso slogan, que é: o agora é assim, tudo que pode ser feito no Brasil tem que ser feito no Brasil, gente. Bom, obrigado, gente. Valeu.